Nesse bloco eu converso com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT. Deputado, nós estamos vivendo agora já um momento, né, de pré-candidaturas para o ano que vem, em 2002, tanto para a presidência da República como o governo do Estado. Qual é a visão que o senhor, que tantos anos na política, foi deputado constituinte, foi candidato a prefeito aqui no Rio pelo PDT, qual é a sua visão e convive em Brasília no momento nacional nas candidaturas dos pré-candidatos à presidência da República? A eleição de Jair Bolsonaro, somada à pandemia, criou uma espécie de vazio, porque nomes importantes que sinalizavam com a possibilidade de candidaturas foram, de alguma forma, atropelados. Eu vou citar o exemplo do governador de São Paulo, João Dória. A pandemia ofereceu a ele a oportunidade de dar uma demonstração de compromisso, assim, respeito à ciência, porque o Instituto Butantan estadual foi o primeiro a produzir vacinas, ainda sem qualquer sinalização verde da Anvisa. Ele foi produzindo as vacinas. Se ele não tivesse feito isto, a falta de vacinas hoje seria muito maior. E a tragédia também seria muito maior. Mas, eleitoralmente, pelas complicações, pelo que ele enfrenta também no PSDB... Dentro do próprio partido, né? Ele não se projetou. Eu cito outro exemplo de governador. Governador Flávio Dino, do Maranhão, do PCdoB. Um nome que conquistou respeito. Sinalizava com uma candidatura ou à presidência da República ou a vice. A pandemia também fez com que ele perdesse a projeção. E do governador do Rio Grande do Sul? Governador do Rio Grande do Sul é um quadro do PSDB, mas não é nacionalmente conhecido. E eu não faço essas observações assumindo uma posição favorável. Eu estou fazendo uma análise. Uma análise. Uma análise. Das peças que poderiam estar no jogo político. E aí o que acontece? Vem a anulação das condenações do Lula. Sem nenhuma dúvida, estando elegível... A retomada, não a condenação. Retomada. Não, a anulação das condenações. Não estou falando dos processos. É dos processos, Então, o Lula está elegível. Mas continua sendo processado. A grande questão é que, se você fizer um levantamento de todo mundo que tem cargo eletivo, quase todos estão sendo processados. Todos. Estou falando no judiciário, não é investigação. Então, virou uma regra que dá a impressão de que quem não é processado não pertence a esse mundo. É verdade. É uma regra que é o seguinte: todos os governadores e prefeitos que tem gestão, não é? Que tem o poder, saiu do poder, é processar, é ação popular que não cabe mais. Não cabe mais. Então, é a judicialização da política e a criminalização da política. Nós convivemos com essa realidade. Mas o que acontece? Não há nenhuma dúvida de que o nome do Lula é um nome importante. E temos o presidente da República, Jair Bolsonaro, que também é um nome importante. Eu sou do PDT. O candidato do PDT à presidência da República é o Ciro Gomes, que se apresenta como sendo uma alternativa a essa polarização Lula-Bolsonaro.
ainda não é possível ter uma avaliação minimamente confiável em relação à potencialidade de cada um. Mas existe uma coisa que não deixa nenhuma dúvida. O presidente Jair Bolsonaro já não conta com a mesma base de apoio com a qual ele contou, não só no primeiro turno da eleição, mas principalmente no segundo turno. Quando se ganha também uma eleição e chega a um governo, né, tanto estadual como federal, ou como sempre depois, até o mandato mesmo de deputado, né, logo depois você perde uma quantidade, não é isso? Claro. Porque tem, as perspectivas. Às vezes amplia. Às vezes amplia. Às vezes amplia. Nós tivemos presidentes da República que o próprio Lula avançou muito na popularidade. Buscar mais longe o presidente José Sarney com o plano cruzado. Isso. Então, o próprio Bolsonaro, num determinado momento, recuperou um pouco a popularidade quando do auxílio emergencial. Então, essa flutuação. Mas a candidatura é algo diferente. Ter um percentual melhor de popularidade, um percentual momentâneo, não significa êxito eleitoral. Não é uma certeza. Não é isso. Então, o que acontece? Nós temos hoje... Em eleição nunca se tem a certeza do resultado, né, deputado? Você vê, se o ano passado nós estivéssemos tratando desse tema, teríamos o Sérgio Moro como um eventual candidato. Não é isso? Hoje nem se especula mais. Nem se especula. O próprio Dória, naquele momento, até hoje, nem o partido quer mais ele. No início da pandemia, o ministro Mandetta chegou a ser citado como... Então, o que acontece? Há nomes definidos e depois um vazio. Porque a própria eleição do Bolsonaro criou uma complicação, que eu chamo para a direita e para um percentual da centro-direita que o PSDB representa. PSDB com DEM. E PSD. E ficaram esvaziados. Esvaziados em termos de nome para a candidatura. PSDB vem buscando uma agulha no palheiro para encontrar um candidato. Deputado, olha, a visão, não sei qual a sua opinião sobre os grandes nomes de pessoas que poderiam ser candidatos, até a governo, a prefeitos, a tal, em deputados federais, Senado, nós temos vaga de Senado aqui com vacância de nomes e tal, não querem entrar na política. Dizem, não, porque vou entrar na política e vou ser considerado ladrão ou corrupto, tal. Essas pessoas não sei. Os grandes nomes de pessoas que poderiam entrar qualificados. É uma visão minha, não? Não, deixa eu lhe dizer. É a perspectiva do êxito. Ninguém quer emprestar o seu nome, porque tem que colocar o nome com alguma ilusão quanto ao resultado. E a força de partido e sustentação, né? Já não existe mais aquilo de marcar posição. Não tem. É a definição do poder mesmo. Não é marcação do poder. Agora, eu tenho certeza, e venho dizendo isto, eu hoje não alimento nenhuma dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro não se reelege. Nenhuma dúvida. Porque eu convivo no ambiente, convivo com aqueles que apoiaram e que agora não apoiam mais. São correntes expressivas. A começar por esse próprio campo, PSDB, DEM. Então ele perde. Mas ele tem demonstrado compromissos antidemocráticos. Ele não vai aceitar um resultado negativo. Nós vamos ter... E o que é não aceitar? Ele vai se rebelar quanto ao resultado. Nós vamos ter no Brasil uma convulsão social como nunca houve. Porque, por exemplo, quando do golpe que derrubou o João Goulart, foi um golpe, não houve a reação esperada. Jango é apontado como sendo um pacifista
que entendeu ser melhor não se utilizar dos instrumentos disponíveis para o enfrentamento, para impedir o golpe. Apesar de Brizola no Sul tentar, né? O Brizola tentou levantar. O Brizola teve a campanha da legalidade. Da legalidade. E o Brizola acreditou, sempre acreditou piamente, que o enfrentamento seria o melhor caminho. Sempre foi. E não conseguiu, porque o presidente era o Jango. Era o Jango. Se o Jango entendeu aguardar o surgimento de manifestações populares, surgimento que não aconteceu. Não aconteceu. Se você pegar, para fazer uma comparação histórica, o suicídio do Vargas. Você lê a Carta Testamento, Getúlio acreditou piamente de uma reação tão ampla da população com o suicídio dele, que não houve, pô. Não houve. Então, qual é a diferença agora? Você acredita nisso? Eu acredito. Historicamente. Acredito. Acredito. Bolsonaro já demonstra isso. Ele já está anunciando o enfrentamento com o argumento de que na eleição última ele teria sido eleito já no primeiro turno e houve fraude. É de uma indigência argumentativa total. No momento, deputado, nós convivemos com isso aqui. O Brizola fez uma denúncia também da tentativa de voto na época. Mas na época ficou comprovado, a totalização da Proconsult, contratada, todo mundo sabe quem contratou. Simplesmente não houve responsabilização. Não. Mas os fatos foram esclarecidos. Foram esclarecidos. O Bolsonaro está com um discurso de que teria sido eleito no primeiro turno. O que não é verdade. Até porque admitir a possibilidade de um golpe para beneficiar o candidato do PT é não ter nenhuma avaliação, não só da realidade nacional. Mas a Rede Globo, a Rede Globo que levantava... A realidade internacional. Conseguiu eleger a Dilma. Não foi a Rede Globo que elegeu a Dilma. Mas sim, abanava a candidatura. Não. O Sistema Globo sempre foi antipetista. Aliás, o Sistema Globo é sempre governo, né? É preciso dizer. É sempre governo, né? É preciso. O senhor já combateu muito a tribuna aqui da Assembleia. É o Sistema Globo, né, deputado? É preciso. A Globo fez uma autocrítica sobre o papel que cumpriu durante a ditadura. Não fez a autocrítica do papel que cumpriu no golpe. No golpe. Também não fez uma autocrítica por ter se transformado num partido político para eleger o Collor de Mello. Também. Mas Sistema Globo nunca apoiou decisivamente os governos petistas. Ao contrário. Ao contrário. E participou ativamente do processo de impeachment da presidente Dilma. Ativamente no sentido favorável ao impeachment, uma das pedaladas fiscais. Uma farsa. Quando a gente fala Globo, nós falamos nas redes. Nas redes, né? Que são redes conservadoras. Que estão atreladas a um outro projeto de dependência, aliado aos Estados Unidos. Eu digo Estados Unidos? Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. A chamada trilateral. Que agora tenta recuperar força. Porque o Brasil, por exemplo, caminhou em outro sentido. Foi se distanciando da trilateral e se alinhando o BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Que o Bolsonaro freou para se realinhar com... Esse é o grande conflito que estamos vivendo agora. Por quê? Sob a liderança dos Estados Unidos, existe também a defesa do Estado Democrático de Direito, das liberdades democráticas. Embora na economia o Bolsonaro seja um aliado, mas é um aliado que compromete a imagem que ele quer difundir para o mundo,
Então não tem apoio. Então, no plano nacional, a eleição existe, eu tenho uma certeza: Bolsonaro perde e vamos ter um enfrentamento. Aí o deputado, já tem. Quem ganha? Falou em 3 candidaturas. O senhor acredita em mais uma candidatura que possa disputar ou não tem nome mais que possa? Não tem mais. Vai ser entre esses 3. Entre esses 3. Entre os 3. Entre esses 3. Agora, ainda existe, por incrível que possa parecer, a possibilidade do Bolsonaro não ir para o segundo turno, que vai antecipar a confusão social. Porque estaremos muito ainda distante da data de transmissão do cargo e ele terá tempo para dar um golpe. E tentará. Mas perder no segundo turno... Mas isso é a visão sua, né, deputado? Minha não. Eu começo a ler. Eu venho falando isso há algum tempo. Ainda digo, é preciso criar... A reação até a eleição tem que ser uma reação permanente para esvaziar a possibilidade concreta dessa tentativa, retirar a força que ele tem. E quando eu digo retirar a força, é afastar dele determinados setores que refletem menos, mas agem por impulso. Deputado, deixa eu fazer uma colocação aqui para o senhor, é o seguinte, né? Pela sua visão, Bolsonaro e Lula que vão disputar a eleição. Não. Eu ainda vejo a possibilidade do Bolsonaro não ir para o segundo turno. Não, eu digo no primeiro turno. Não, no primeiro turno tem. Eu sei, acho que eu estou falando das candidaturas, deputado. Não. As 2 candidaturas colocadas que não, certamente... tem o Ciro Gomes. O Ciro tem Gomes. O Ciro Gomes. Eu sei, não, mas eu estou dizendo o seguinte. Hoje o Ciro Gomes, por exemplo, nas mídias sociais, esculhamba o Lula. Esculhamba direto. Deixa ele dizer. Agora é o seguinte, deixa eu só fazer essa colocação, deputado. O senhor acha que o povo brasileiro, entre todos os desacertos de Bolsonaro, ou tanto na pandemia, que sofreu com a pandemia, vai preferir governos anteriores que tiveram ministros presos, que devolveram bilhões, que secretários do PT todos os secretários foram presos, isso tudo pode voltar? O senhor acredita que o povo brasileiro vai esquecer disso, que não tem memória? Nós temos ainda muito chão pela frente. Deixa eu concluir. Daí que essa sua visão de dizer que ele vai ter golpe é uma visão. Nós estamos caminhando. Desculpa eu estar questionando isso, porque... Eu não estou... Deixa eu lhe dizer. Isso não lhe incomoda, não? Não, eu estou dizendo o seguinte. Nós estamos lá com a CPI da Covid. Da Covid. Muita coisa pode ser revelada ali. Porque nós conhecemos, a história está cheia, não é isso? De políticos que se apresentaram como os maiores defensores da moralidade pública, contra a corrupção. De repente, foram verificar que era tudo uma fachada. Nós temos aqui, lamentavelmente, o governador do Rio de Janeiro, que foi eleito com esse discurso, junto com o presidente Bolsonaro. Então, estou dizendo o seguinte... Que negou. O Whitson depois negou isso, né? Todos nós sabemos que o discurso contra a corrupção sempre esteve presente em todos os momentos em que houve golpe no Brasil. O Mar de Lamas, com Getúlio Vargas, o golpe de 64, acabar com a corrupção era a primeira bandeira. Acabar com a corrupção, acabar com a subversão e garantir a realização de eleições diretas em 65. Uma mentira, pô. Tá, e eu não posso, porque é preciso dizer isso. Mais 2 minutos que eu preciso fechar o bloco. Só para puxar o bloco, para dizer o seguinte. Ninguém, claro, quem é que vai defender a corrupção? Ninguém. Nós temos padrões de moralidade. Padrões de moralidade. Se você olhar, é só olhar. Mas não são poucos. São muitos os políticos influentes
que estavam nos governos petistas, que estão sendo processados por tudo aquilo que é denunciado, que alcança, por exemplo, o PT, que estão na base de sustentação do Bolsonaro. Não, mas o Renan Calheiros está na Covid junto com o presidente Omar e os dois estão sendo processados, deputado. Não, estou dizendo o seguinte. Eu não gosto Viraram investigadores, deputado. Eu não gosto de citar nomes. Citar nomes. Mas o repórter tem que fazer isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. Você tem, na base de sustentação do governo Bolsonaro, nomes que estão respondendo a processos que integravam a base de sustentação dos governos petistas. Pô. Verdade, isso é... Mas é isso. Então, se o discurso... Como é que pode alguém sustentar esse discurso acusatório se tem ao seu lado pessoas que estavam lá participando disso que agora é o motivo... Mas eles não eram, mas ele não era o presidente da República e nem era o governador. Deputado, eu tenho que pedir. Eu estou dizendo outra coisa. Nosso tempo acabou. Você não pode. Nosso tempo acabou e eu não posso atropelar o tempo. Só um minuto mais. Encerra o bloco só para dizer isto. Eu estou dizendo que existe uma coisa chamada coerência. Coerência, só isso. Pode acabar o bloco. Obrigado, deputado. Até a próxima. Vamos lá, olha, a luta continua. A luta continua. Aqui no Rio de Janeiro tem um vazio muito grande, não conversamos. Semana que vem vamos conversar sobre isso. E nós temos aí ainda uma incógnita. Vamos conversar. Em seguida vamos conversar sobre isso. De qualquer maneira, salve o Estado Democrático de Direito. A resistência contra o Estado mínimo, contra as privatizações, contra essa reforma, contra o desmonte do Estado com essa reforma administrativa. Vamos lá, a luta é muito grande. Conversei com o deputado federal, sempre veemente, Paulo Ramos. Daqui a pouco a gente volta.